Dando sequência à nossa programação, convidamos o senhor professor doutor Richelle Ruppel da Rocha, da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp, para apresentar o Laboratório de Saúde Docente. Muito bem, boa noite a todos e a todas. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que foi realizado pela professora Shirley, de a gente conversar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo lá na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe com relação à saúde docente. Mas também eu queria agradecer a professora, a Unifeb, a instituição em si, por estar aqui desenvolvendo esse belíssimo evento. A professora Marlene, professora lá do nosso programa, o professor Joel, que é o nosso pró-reitor lá da universidade. E o que eu trouxe para vocês, e se vocês me permitirem, eu quero contextualizar um pouco da onde que surgiu esse laboratório, chamado Laboratório de Inovação em Saúde e Bem-Estar Docente. Mas antes da gente falar dele, gostaria de conversar algumas coisas. Bem, para quem não me conhece, eu sou sul-matogrossense, e eu vim para Santa Catarina quando eu tinha 12 anos de idade. Minha família, eu venho de uma família de professores. Meu pai foi professor, hoje é aposentado, mas foi professor da educação básica, trabalhava com história e geografia. Ele me deu aula, inclusive. E deu aula, inclusive, para minha esposa. E eu me recordo, quando eu estava lá na 6ª, 7ª série, que eu tive aula com ele, como ele era entusiasmado e como os alunos eles adoravam as aulas de História e Geografia que ele ministrava. Mas, ao longo do tempo, eu comecei a observar que ele chegava em casa, que ele trabalhava em 3 escolas diferentes. Ele, na época, naquele momento, ele trabalhava 60 horas semanais. E chegava à noite, ele começou a reclamar de dor de cabeça. Toda noite estava com dor de cabeça. E depois ele começou a sentir uma dor no punho. E dessa dor de cabeça, dessa dor do punho, chegou o momento que ele teve que fazer uma cirurgia que é muito comum, inclusive em professor, que é aquela cirurgia de túnel do carpo. Já ouviram falar? Já, né? Quem tem aqui? Tem gente? Olha lá, ó. Muito bem. Que é uma doença, um problema neuromuscular muito comum devido à atividade, o movimento ocupacional do professor. Tá? Uma outra coisa, alguém está sentindo dor agora nos ombros? Tem alguém aqui? Tem, né? Muito comum também em professor. A gente pode, eu sinto dor todo dia na coluna, no ombro, em tudo que é lugar. Normal. A minha formação, eu sou formado em Educação Física e Fisioterapia. Então, eu venho de uma área de Ciências da Saúde e, desde 2015, a gente começou a estudar profundamente a saúde docente, mas vejam bem que me deu aquele start já com meu pai lá atrás. Meu pai hoje tem 82 anos, é aposentado há mais de uns 20 e poucos anos. Ele trabalhou no Estado, trabalhou na prefeitura.
E chegou um momento que ele não suportou mais, e aí ele, não só pelo tempo de trabalho, mas realmente ele teve que sair porque a carreira de docente, para ele, estava prejudicando a saúde. Então ele se aposentou, né? E hoje, quando eu converso com ele sobre como é que está a educação, ele ainda tem muito interesse. Mas o que ele faz? Hoje ele só viaja para baixo e para cima, 82 anos, ainda bastante saudável, então ele está bastante feliz. Então lá atrás já despertou isso. E quando a gente aprovou os programas de mestrado, ali a gente começou a desenvolver os nossos primeiros trabalhos. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês também, o porquê que surgiu esse laboratório. Bem, a questão da saúde docente e do bem-estar. Observem ali, que a gente tem, segundo o INEP de 2023, nós temos 2.600.000 professores. Professores, 2,3 milhões ou 2.300.000 atuam na educação básica, que é a maior quantidade. Em torno de 300 a 400 mil profissionais, professores, atuam aí, no ensino superior. Gente, tem muito país que não tem essa quantidade de pessoas, não tem essa quantidade de pessoas, ou seja, aqui no Brasil nós temos uma população, uma quantidade de profissionais que trabalham na educação que é extremamente representativo, de todos os grupos de trabalhadores que a gente tem. Extremamente representativo. E vocês sabem muito bem, e aí eu vou lançar aqui uma pergunta. Vocês sabem qual é o poder que vocês têm? Qual é o poder que vocês têm? Vocês são um grupo de trabalhadores representativos. Mas qual é o poder que vocês têm? Eu adoro quando a gente começa a escutar aqui os professores e eles começam a falar das suas experiências, do que têm estudado. E eles já falaram isso. Qual é o poder que a gente tem? Sabem? Vocês têm um poder que são único. É o poder da transformação. Esse é o grande poder que a gente tem. Transformar a realidade das pessoas. A professora, à tarde, comentou que todo mundo passou por algum momento, por algum professor. Então, esse professor, ele transformou a realidade de alguém. Esse é o nosso grande poder. Só que essa transformação da realidade, ela depende de algumas coisas. Depende do quê, professor? Você tem que estar bem. Você tem que estar motivado, saudável. E aí, eu vou mostrar algo para vocês. Hoje eu consigo ver, falar sobre, mostrar, mas naquela época eu tive muita dificuldade de entender e compreender tudo o que estava acontecendo comigo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui sou eu, 2021, junho de 2021, entubado pelo Covid. Eu fiquei 14 dias hospitalizado, entubado, E aqui vocês têm uma das fotos que a minha esposa, ela tirou de eu naquele momento. Como é que ela conseguiu tirar essa foto, professor? Porque ela me acompanhava, ela era psicóloga, e é psicóloga do hospital, e naquele momento ela trabalhava no Covid.
Aqui, ó, vocês estão vendo a mão dela com a minha, né? Inclusive aqui com a minha correntinha. Está aqui comigo. E aqui vocês estão vendo eu fazendo um processo de reabilitação com, né, nesse momento aqui com as fisioterapeutas. Tá, professor, mas qual a relação de tudo isso, né, com a saúde docente, com o que eu vou apresentar com vocês? Gente, a partir do momento que nós estamos doentes, que a gente está enfermo, seja por uma doença física, mental e emocional, depois a gente vai falar sobre isso bastante ali. Eu vou mostrar alguns dados para vocês do que está acontecendo, né? E vocês sabem, mas eu acho que é muito importante a gente mostrar algumas informações a nível nacional aqui. E algumas informações que também a gente tem perto daqui de Brusque. Quando a gente está enfermo, quando a gente está doente, a gente precisa de apoio, a gente precisa, né, de algo que nos ajude. Então, o apoio que eu tive da minha esposa, o apoio que eu tive, né, de profissionais, nesse caso, fisioterapeutas, para me recuperar, naquele início, foi muito importante. Muitos professores, estão numa situação que precisam de apoio. E não só um apoio físico, como eu estou mostrando aqui com vocês, mas precisa de um apoio social, precisa de um apoio das instituições. Porque uma parcela significativa desses professores estão doentes e muitos afastados. E quando esses afastados, eles retornam e não fizeram um trabalho, um tratamento correto, eles tendem a se afastar novamente e cada vez mais. Então, por que estudar, ou qual é a questão da saúde docente? A educação, ou na educação, nós estamos entre as 3 categorias que mais adoecem. As 3 categorias que mais adoecem, quais são? Segurança pública, né, os profissionais da saúde e os professores. As 3 categorias. A Organização Internacional do Trabalho, ela coloca o seguinte: a profissão de docente é considerada uma das mais estressantes e de risco para a saúde. Ah, professor, está desmotivando a gente. Não, não estou desmotivando. Eu estou contextualizando o problema que eu quero mostrar para vocês e que existe, inclusive, soluções para isso. Para a gente dar uma boa aula, vocês sabem muito bem que você tem que estar bem. Tem que estar se sentindo feliz. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Faça uma análise da sua qualidade de vida nos últimos 7 dias. Eu vou dar 20 segundos, vou cronometrar aqui, ó. Aí você vai classificar ela assim, boa ou má. 20 segundinhos. Pensando nos últimos 7 dias, pensa, da semana. Como você classifica a sua qualidade de vida? Boa ou má? 20 segundos. Mais 10 segundos. Pensa bem. Nove, 10, fechou. Legal. Levanta a mão para mim aqui, gente. Quem classificou a sua qualidade de vida, se autoclassificou como boa? Levanta a mão. Muito bom. Quem se classificou como má? Má.
Não hay. Ou está buena ou mal. Compreende? Bem, quem classificou a sua qualidade de vida como boa, significa que está com uma sensação de bem-estar. Está com uma sensação de bem-estar porque a gente classifica a qualidade de vida levando em consideração as condições de vida e as condições de trabalho. Aonde você mora, as tuas condições de vida, de forma geral, somado, associado às tuas condições de trabalho, você vai se autoclassificar como a sua qualidade de vida. Ela pode ser boa ou má. A gente tem outras classificações aqui, só para a gente deixar um pouquinho mais curto. Também, quem classificou a sua qualidade de vida como boa, tem menos probabilidade de ter, né, algumas doenças físicas, mentais e emocionais associadas. Já quem se classificou uma qualidade de vida má, está aqui, estão vendo? Significa que tem, né, fatores relacionados à sua vida e ao trabalho que está influenciando negativamente essa percepção de bem-estar. O que eu vi aqui é o que a gente encontra na literatura e nos estudos que a gente tem feito. A gente já fez mais de 20 estudos sobre qualidade de vida e saúde docente, publicados. Coloca meu nome lá que vocês vão ver vários estudos que a gente já publicou sobre saúde docente, inclusive com os professores aqui, né? A professora Verônica, né? A professora Marlene. Temos vários estudos interessantes aí. E a gente está finalizando, ou quase finalizando, um estudo muito, muito interessante, é um estudo inédito no mundo inteiro, sobre saúde docente, que tem a ver com o laboratório que a gente está fazendo, que eu quero mostrar mais para frente. Bem, na população, ou no grupo de professores, dados nacionais têm mostrado que a qualidade de vida está aquém do desejado, quando se compara a outros grupos de profissionais. E essa informação da qualidade de vida, né, está aquém do desejado, isso tem uma relação direta com algo que eu vou apresentar aqui para vocês. Foi feito um estudo muito amplo, um estudo populacional, que a gente chama de estudo do tipo survey, com quase 7.000 professores da educação básica do Brasil, que é o estudo Educatel. Tem muita gente que conhece esse estudo, né? Que avaliou diversos aspectos relacionados à saúde do professor. É o maior estudo que a gente tem aqui no Brasil com relação à saúde, né, docente. Mas que ele, já vou dizendo de antemão para vocês, ele precisa ser atualizado. Por quê? Porque a gente passou por uma pandemia, né? A educação ela vem se transformando ao longo do tempo, e esse estudo aqui ele precisa ser refeito. Mas eu trago ele porque a gente não tem nada tão amplo, tão grande, como esse aqui. E o que eles encontraram? Tá? Então a gente vê aqui, né, a taxa de afastamento do trabalho desses professores. Em torno desses 7.000, quase 70% dos professores se afastaram entre 2015 e 2016 do trabalho pelo menos um dia. Pelo menos um dia. Eu estou falando assim, de cada 10 professores, 7 se afastaram. É uma taxa muito alta, é um valor muito alto. Esses afastamentos, grande parte deles foi por doença. Olha lá, por doença. Né? E aí, as doenças mais prevalentes foram relacionadas à voz, olha lá, né? Relacionado a problemas respiratórios, problemas emocionais e por distúrbios musculoesqueléticos.
Então, aqui nós temos uns dados bastante interessantes, mostrando uma grande prevalência de afastamento, né, do grupo de professores, e nós temos alguns indicativos aqui, ó, relacionados, né, a esses afastamentos. Quem daqui já se afastou por ansiedade ou estresse? Tem alguém aqui? Já pediu? Tá? Olha lá, né? Muito bem. Estresse, ansiedade, depressão, né, são grandes causadores aí de afastamento que a gente tem, mas os distúrbios musculoesqueléticos também, os distúrbios de voz, é algo assim bastante corriqueiro, ou seja, é muito fácil se afastar por isso aí, né? Quais são os fatores de risco que eles identificaram daí, né? Então, um trabalho de alta exigência causava, era um fator determinante para o afastamento. Olha lá, 81, quase 6%, se afastou porque tinha, né, alta exigência envolvida em tudo isso. Nós temos outros dados aqui, por exemplo, baixo apoio social, então de 40% tem relação com afastamento a isso. As condições de trabalho, a indisciplina dos alunos, olha lá, a maior causa de afastamento, ou esteve associado a isso. Ruído, né? Ruído. Inclusive, ontem teve um professor aqui da Unifeb que apresentou um trabalho muito interessante, mostrando o ruído nas aulas. O normal é em torno de, acho que 50 decibéis, e a média que eles encontraram foi de 70 decibéis. Alto nível de ruído nas escolas. Tá? E aí, tem um outro estudo que eu acho bacana mostrar para vocês, tá? Porque eu estou mostrando a problemática aqui. Depois eu quero falar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Essa pesquisa aqui, ó, mostra a autoavaliação de saúde e os fatores relacionados. Autoavaliação de saúde é a mesma coisa que a gente fazer uma autoavaliação da qualidade de vida. Eu tenho uma saúde boa ou ruim? Vai levar em consideração para eu avaliar a saúde, né, dependendo das condições de vida e as condições de trabalho, doenças e assim por diante. Deem uma olhada, opa, passei. Aqui, ó, foi avaliado, né, é o mesmo estudo do Educatel. No estudo do Educatel eles fizeram vários recortes aí. E eles, né, então está aqui, eles foram, né, 5.737 escolas, né, então esses professores aqui, eles pertenciam, né, a todas essas escolas aqui, ou seja, foram avaliados professores de todas as regiões do Brasil, né, e o resultado principal que a gente tem, que mostra aqui, 27% desses professores analisados, eles se classificaram a sua saúde como ruim ou muito ruim. E aí, fizeram um trabalho de associação, né, para tentar compreender melhor que fatores estavam relacionados a essa classificação. Porque eu estou falando assim, ó, de cada 10 professores, pelo menos 3 professores se autoclassificam como a sua saúde ruim ou muito ruim. Quer dizer, tem, né, algo acontecendo. Observem lá. Sexo feminino, as mulheres, professoras, com 40 anos ou mais, que têm filhos, são tabagistas, são sedentárias e moram principalmente no norte e no nordeste, classificaram como muito ruim ou regular ali sua saúde. Também, aquelas que tinham doença ocupacional, utilizavam medicamentos, né, ansiolíticos, antidepressivos. Olha ali, ó, com mais de 20 anos de trabalho, com mais de 40 horas semanais, trabalhavam mais de uma escola. Né, esses professores que tinham essa característica tinham uma saúde autoclassificada como ruim. Também não tinha apoio social, não tinha tempo para atender as demandas. Não, isso nunca acontece, né? A gente sempre tem tempo para atender tudo, né?
não estava satisfeito com o trabalho, então isso também foi associado. Muito ruído, indisciplina, violência verbal e física. Então, isso foram fatores relacionados a essa condição de uma saúde classificada como ruim. O que é interessante é que aqui na região sul, nós temos indicadores um pouco diferentes. Na região sul, ocorreu a menor taxa de afastamento de professores quando comparado a todas as outras regiões aqui do Brasil. Se a gente vê aqui, ó, vamos pegar, não sei se vocês estão conseguindo, voltar, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, né? Esse mapa aqui, ó, com as regiões, mostra o seguinte: percentual de professores com diagnóstico de doença ocupacional. Na região sul, em torno de 17% de todos os professores analisados, né, tinham algum tipo de doença relacionada à ocupação. Mas nós tivemos na região nordeste e a região norte com uma maior prevalência, uma maior quantidade, né? E outro dado importante aqui, ó, da região sul é o seguinte, né? 48,3% desses professores que tinham algum tipo de doença ocupacional, eles se afastaram do trabalho, né? Da onde? Principalmente daqueles de escolas privadas, né? E daquelas escolas com 10 ou menos professores. Olha que interessante. Mas o que chama a atenção é que aqui na região sul, quando a gente compara as outras regiões, você tem uma menor taxa de afastamento. Então, eu mostrei para vocês informações mais globais aqui. Globais que eu digo do Brasil, né, das regiões. E aí, a gente vai afunilando e começa a trazer aqui para Santa Catarina, onde a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, algumas pesquisas bastante interessantes. E essa primeira pesquisa que eu vou mostrar aqui para vocês, isso foi uma demanda do secretário da Educação em 2015. Eu tenho um grupo lá chamado Grupo Interdisciplinar de Estudos em Saúde, o GIES. Esse grupo é um grupo multiprofissional, tem de médico, nutricionista, profissional de educação física, fisioterapeuta, várias outras áreas ali, psicólogos e assim por diante. Na época, o secretário de Educação, ele entrou em contato com a gente para fazer uma reunião, e nessa reunião ele expôs o seguinte: professor, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui em Caçador. Por quê? O ano passado, isso eu estou falando lá, 2015, nós tivemos um gasto com afastamento de professor em torno de R$700 mil. Lá em Caçador, a rede de educação básica, a rede municipal, tem em torno de 600 a 700 professores. Tá? Mais de 60% dos professores, naquele ano, tinham se afastado por algum motivo né, pegaram atestado, por algum motivo em si. E ele queria entender, por isso que ele nos procurou. Muito bem, a gente aceitou o desafio e vamos lá. O que a gente tem que fazer? Então, a gente montou um projeto de pesquisa, fomos, né, na FAPESC para obter recurso, ganhamos o projeto de pesquisa e fizemos um estudo bastante amplo, com 300 professores lá da rede municipal. Quais foram os principais achados que nós tivemos lá com a pesquisa? Ou seja, ele queria entender o que leva ao afastamento, ou algumas variáveis, alguns indicadores. E a gente foi buscar alguns, porque quando a gente fala em saúde docente, é muito complexo, é multidimensional, é transdisciplinar o negócio. Não é tão simples assim a gente entender esse processo, né? Porque quando a gente estuda a saúde das pessoas, tem, né, o individual e tem os outros fatores, que é o coletivo, os fatores externos. Ou seja, falar em saúde, eu tenho que levar em consideração as características individuais, mas também o ambiente em que a pessoa ela vive. Então, é muito complexo isso aí. O que a gente obteve de resultado? Primeiro, encontramos um
né, um nível de estresse bastante interessante. Então, de quase 42% dos professores tinha algum nível de estresse. Tudo bem, quem que não tem estresse? Né? Esse estresse, o que começou a nos preocupar foi aqui, ó. Muitos professores estavam na fase de quase exaustão e alguns em exaustão. Quando né, o estresse ele tem 4 fases diferentes, mas só para vocês entenderem, quando está aqui nessa fase de quase exaustão e exaustão, você já começa a ter, né, ou a pessoa começa a ficar doente já. Então começa a aparecer alguns tipos de sintomas importantes. Então, o início das doenças. E esse estresse ele estava bastante relacionado aos fatores psicológicos. Então, a gente tinha uma quantidade de professores já doentes, mas trabalhando. Doentes ou avançando em algum tipo de doença física, mental e emocional, mas trabalhando, estavam lá, na luta. O que mais que a gente encontrou? Isso aqui, ó. Quase 60% dos professores tinham algum tipo de dor, distúrbio musculoesquelético. E as regiões assim de coluna, pessoal que é professor, coluna, ombro, né? Região lombar é as que mais dói ali. Isso tem a ver com, né, a profissão. E a qualidade de vida. Isso aqui é 30% das informações que eu trouxe para vocês. Isso aqui são informações publicadas, mas tem muito mais coisa lá dentro. A gente montou um relatório, apresentamos isso para a Secretaria da Educação, naquele momento, com muitas outras variáveis importantes. A qualidade de vida desses professores analisados deu um valor de 62. Que 62, professor, é bom ou é ruim? Vamos pensar assim, ó, quanto mais próximo de 100, melhor é a qualidade de vida. Quer dizer, 62 estava muito aquém do desejado. Eles tinham que estar ali com 70, 80. Né, uma percepção de qualidade de vida boa. E, dentro da qualidade de vida, a gente utiliza normalmente algumas dimensões. A dimensão física e a dimensão do meio ambiente. A física tem a ver com dores, com desgaste mental também, né? E o meio ambiente é a relação de trabalho. Isso foram os piores scores, ou seja, o que estava influenciando a qualidade de vida daqueles professores naquele momento era, né, o fator físico e o fator do meio ambiente. Trabalho, dores, isso que mais estava prejudicando. E aí, mais recentemente, então isso foi em 2015, mais recentemente, eu trago alguns dados para vocês de uma dissertação, né, de um dos nossos mestrandos, que ele mostrou o seguinte. Ele fez um estudo de frequência, né, entre 2017 a 2019, da Secretaria de Educação, mostrando os afastamentos, não só de professor, mas eu extraí aqui só dos professores, mas tem de todos os profissionais que trabalham na rede municipal de educação. O que ele mostrou lá? Entre 2017 a 2019, se afastaram 306 servidores da educação, da rede municipal. Né? Isso, no total, deu 15,4% de afastamento, ou seja, de cada 10 pessoas que trabalhavam na educação, pelo menos aí 2 se afastaram por algum motivo. Mas, e o que eu chamo a atenção, né, da gente é o seguinte: quais foram os profissionais da educação que mais se afastaram? É óbvio que a gente tem mais professor, é óbvio. Mas assim, ó, 75,2% de 2017 a 2019, esses afastamentos eles ocorreram, né, pelos docentes, que equivale em torno de 230 dos 306. Os outros, né, não eram professores, eram outros profissionais. Tá? Ou seja, é uma quantidade extremamente alta, uma frequência alta de afastamento, né, dos professores. Isso gerou
de 2017 a 2019, 837 atestados, né? 14 mil dias aí, né? Que não, né, que estavam, não vou dizer perdidos, mas que não estavam na escola. Estou falando dos professores. Horas em sala de aula, 112 mil, quase 113 mil horas, né, que não estavam em sala de aula. Então, isso é muito, um problema que a gente enxerga assim, muito grave. Bem, então eu mostrei, e eu acredito, aqui nós temos secretário de educação, nós temos professores, nós temos, né, alunos, nós temos gestores. Eu acredito que essas informações que eu mostrei para vocês acontecem, né, aqui também, na região onde vocês moram. Tá? Então, partindo dessa problemática, era algo que me incomodava bastante. Eu falei, eu preciso, de alguma forma... Mais 5, eu preciso, de alguma forma, ajudar. Né? O que eu posso fazer? Então, a gente, em 2022, a gente fez um projeto de pesquisa, a gente ganhou na FAPESC, né, esse projeto de pesquisa. Esse aqui é o nome, como o título do projeto de pesquisa, né? Mas nesse projeto de pesquisa deu origem a um programa chamado Programa Multicomponente, ou o que a gente denomina lá, que é o Programa Saúde Docente. Como é que é composto esse programa? Esse programa, né, por que multicomponente? Porque ele tem 3 níveis de intervenção. Exercício físico, e aí entra a parte de reabilitação neuromuscular, exercício de relaxamento, terapia cognitivo-comportamental, como saber lidar e manejar com o estresse, com a ansiedade, e educação nutricional. Então, esse programa ele tem essas 3 intervenções. E o que a gente está avaliando? São 50 professores submetidos a esse programa. Eles vão lá 3 vezes por semana, no laboratório que eu já vou mostrar para vocês. Tá? E a gente está avaliando dor, sintomas de depressão, ansiedade e estresse. A gente está avaliando risco cardíaco, atividade imunológica, qualidade de vida, aptidão física. Nós estamos avaliando vários aspectos do professor ali através desse programa. Quem tiver mais interesse, depois eu deixo o contato ali para vocês entenderem melhor ele. Mas ele é um programa de 1 ano, os professores vão 3 vezes por semana. Uma vez eles fazem exercício físico 3 vezes por semana, uma vez por mês eles recebem terapia cognitivo-comportamental e uma vez por mês eles recebem educação nutricional. E aí, aonde que eles vão fazer tudo isso? Eles vão lá no Laboratório de Inovação em Saúde e Bem-Estar Docente, que foi inaugurado no dia 15/3 do ano passado. Né? E aqui vocês estão vendo, esse laboratório ele tem 4 áreas específicas. Essa área aqui, ó, é a área onde a gente tem, né, as oficinas, as palestras. Então, aqui vocês estão vendo uma palestra com o nutricionista. Né? Nós temos uma área de avaliação física, mental e emocional. Então, aqui vocês estão vendo o médico do programa, né, que é meu aluno de doutorado, o Fábio Pitanga, ele é endocrinologista. Então, eu esqueci até de falar, mas uma vez por mês ele faz consulta com elas. Isso é muito legal, elas adoram. Aqui vocês estão vendo, né, a área de intervenção do exercício físico ali, ó, elas fazendo. É um programa bastante especializado. Né? Aqui vocês estão vendo também o Fábio fazendo uma avaliação, acho que foi da pressão arterial que ele estava fazendo aqui. Tá? Aqui a equipe que trabalha, né, nós temos aí 15 profissionais que trabalham, alunos de iniciação científica, de graduação, de mestrado e de doutorado dentro desse laboratório. Né? Nós também temos o grupo, que é ali no Whats. Né? Esse Whats ele virou, a gente acredita que ele se transformou também numa intervenção. Né? A gente utiliza o Whats como uma mídia alternativa para estímulo e sensibilizar esses professores da importância, né, da atividade física, de saber lidar melhor com o estresse, de motivar eles.
né? Aqui já temos alguns resultados importantes dessa primeira fase do programa, gente. Então, a gente já tem alguns resultados, a gente vai publicar esses primeiros resultados na Brain Science, já foi aprovado. A gente já está mandando a versão final. E o que a gente obteve de resultado? Primeiro, uma redução dos distúrbios musculoesqueléticos, aqui, ó, lá de 57% foi para 24%. Sintomas de depressão, ansiedade, estresse caiu significativamente, né? O risco cardíaco dessas professoras caiu muito. Você pode ver que a gente entrou na parte também metabólica do professor, né? Então, aqui a taxa de glicose, glicemia caiu. Tinha muitos professores, né, que tinha perfil lipídico alto, por exemplo, LDL, triglicerídeo, colesterol alto, diminuiu, né? Aqui a atividade imunológica, ou seja, com a redução do estresse, a atividade imunológica aumentou dessas professoras, porque o estresse ele causa essa redução, né, do sistema imune dos professores e é mais fácil adquirir infecções e assim por diante. E aí, para a gente finalizando, nós temos um outro projeto que a gente ganhou agora da FAPESC, tá? Onde a gente vai fazer um estudo agora binacional, onde a gente vai avaliar aí diversos fatores relacionados à ocupação de professores de Portugal, lá de Lisboa, e comparar com aqui. Então, agora em maio, eu estou indo para lá, e a gente vai começar a desenvolver esse estudo comparativo para a gente entender um pouquinho, né, como é que é a saúde docente de lá, né, e daqui, e aí a gente trazer algumas informações importantes para dar base para um livro que a gente está construindo, que é o livro Saúde Docente. Bem, e para finalizar, pessoal, aqui, né, a gente está montando um modelo multidimensional para tentar entender os fatores que determinam a saúde dos docentes. Então, esse modelo ele vem da onde? Ele vem dos estudos que a gente, né, está fazendo e da literatura que a gente está consultando e do conhecimento que vem sendo construído. E a gente dividiu em microdeterminantes, mesodeterminantes e os macrodeterminantes. Cada um desses aqui, ó, tem um impacto tanto para melhorar quanto para piorar a saúde e a qualidade de vida desses docentes aí, tá? É um modelo ainda em construção, né? A gente está denominando ele de modelo multidimensional, né, de saúde docente, a partir de alguns determinantes que a gente vem encontrando aí. Bem, esse estudo, né, que a gente está fazendo ainda, a gente termina na metade do ano, tá? Ele já, né, vários órgãos de publicidade já foram lá para entender, fazer reportagens, inclusive a nível nacional, desse programa que a gente vem desenvolvendo ali, tá? Muito bem, né, eu poderia ficar falando com vocês aqui, ó, durante muito tempo. Pegar cada item, cada tópico e explorar isso com vocês. Mas a grande mensagem que eu quero dizer para todos aqui, para todas que estão me ouvindo nesse momento, né, é que, né, não só os professores, mas todo mundo que trabalha na rede de ensino, a gente precisa ter um olhar, a gente precisa, né, um olhar mais específico, cuidar mais da nossa saúde. Os gestores, né, precisam compreender melhor o que está acontecendo, os professores precisam ter mais voz, a gente precisa trabalhar em conjunto para modificar esse contexto que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente precisa ter um autocuidado, porque a saúde do docente começa dele. A gente não pode culpar somente o sistema, não. Tem a questão interna da gente. Então, a gente precisa conversar mais, a gente precisa trazer mais soluções. E aí a gente pretende, para finalizar, que esse programa ele se torne a primeira política pública de saúde docente do Brasil, né, tendo como base os resultados e outras coisas que a gente vai fazer e desenvolver lá. Aqui está meu contato, fico à disposição. Quem quiser conversar, entender melhor o que a gente está fazendo, visitar o nosso laboratório, está aberto
para todo mundo, né? Obrigado, gente, por me ouvirem, me estendi um pouquinho, mas era isso que eu tinha que apresentar. Só um pouquinho. Antes de finalizar, gostaria de convidar, né, o excelentíssimo vice-reitor, professor Joel, para entregar um brinde para o nosso palestrante, professor Richelli, doutora Marlene também, para entregar um presente para a doutora Verônica, professor Gripa também, para entregar, né, para o projeto de inovação, o LIRI, a metodologia Pickler, também pode vir aqui todo mundo no palco para a gente fazer uma foto com todos. Só vocês? Pode vir. Secretário de Educação, se quiser vir para a foto, não?